Para onde está indo a guerra no Irã? Estamos nos aproximando de um acordo negociado? Ou estamos chegando mais perto de entrar ainda mais fundo, de voltar a uma guerra total? Ou estamos à beira de uma expansão ainda maior do conflito? Todas essas possibilidades estão em jogo aqui. Todas elas são possíveis. E, francamente, nenhuma delas parece estar indo numa boa direção. Estamos aqui, sem intimidação e sem concessões, para trazer a verdade a vocês, seja ela qual for. E hoje temos novamente conosco Trita Parsi, que é vice-presidente executivo do Instituto Quincy, e vocês podem ver ali alguns dos perfis dele nas redes sociais. Trita, bem-vindo ao programa. Mas, cara, temos muita coisa para falar, então eu quero ir direto ao ponto. No fim de semana, perguntaram ao Mike Waltz: "Ei, sabe, era para estarmos, quer dizer, antes de mais nada, talvez 4 ou 5 dias." Aí o presidente Trump disse: "Bom, talvez 4 ou 5 semanas." Depois isso virou 40 dias, depois o bloqueio, depois o memorando de entendimento, e agora nem sabemos direito onde estamos. Então perguntaram ao Mike Waltz: "Vamos continuar até o fim do ano? Essa guerra vai acabar até o ano novo?" Bem, primeiro, essa guerra já dura 47 anos. Esses ataques contra americanos, não necessariamente com esta intensidade, mas em algum nível, o Irã está em guerra com os Estados Unidos. Eu estava vendo vídeos antigos dos governos Obama e depois Biden, quando eles fizeram marinheiros ficarem de joelhos, quando apreenderam um dos nossos barcos e os capturaram. Certo, então, de novo, como ele fez, ele também esteve na Fox News neste fim de semana. Literalmente não respondeu a nenhuma pergunta que lhe foi feita. Ele já tinha em mente o que queria transmitir. Mas vamos começar por essa questão de que estamos em guerra com o Irã há 47 anos, ou de que eles estão em guerra conosco. O que você diz? Bem, é meio engraçado, porque por um lado, aparentemente estamos em guerra há 47 anos. Mas esta nova fase é uma guerra completamente nova. Então, não exige uma nova autorização do Congresso e o relógio é reiniciado. Portanto, o prazo de 60 dias para apresentar relatórios ou obter autorização deixa de valer. Quero dizer, os defensores da guerra dentro do governo, e acho importante observar que nem todos no governo são a favor disso, não podem querer as duas coisas. Por um lado, afirmam que estamos em guerra há 47 anos. Por outro, afirmam que esta é uma guerra completamente nova e que, como resultado, quaisquer votações que tenham ocorrido e assim por diante já não são válidas. E tudo começa do zero. A ideia de que estamos em guerra há 47 anos também é ridícula de muitas maneiras. Sim, os dois países se definiram como inimigos. Houve tensões, mas há nuances, há graus, há um espectro. Você pode estar em desacordo, pode ter um conflito, e isso é diferente de estar em guerra. Se você enxerga tudo como guerra, então estamos sempre em guerra, e talvez esse seja o desejo deles. Então, talvez esta seja uma forma de garantir que guerras eternas sejam completamente normalizadas. Sim, bem, infelizmente isso foi normalizado. E precisamos de pessoas como você no Queen's Institute para tentar destruir essa fantasia pervertida, eu diria. Mas quanto a esta questão, seja lá o que tenha acontecido durante 47 anos, temos o que temos agora. A pergunta é, isso vai até o fim do ano? E ele não respondeu. Não respondeu isso de jeito nenhum. E então, na Fox News, perguntaram a ele. Também saíram algumas informações na mídia, especialmente neste último fim de semana, de que achávamos que estávamos à beira de lançar uma nova guerra total, voltando direto ao que fizemos nos primeiros 40 dias. Isso não aconteceu. Então ela perguntou a ele, isso está vindo? O Wall Street Journal diz que se quiser vencer esta guerra, o Sr. Trump precisa desferir golpes devastadores contra o governo do Irã. Isso significa rejeitar a proporcionalidade.
significa ampliar os alvos para incluir rodovias, pontes, fábricas e outras infraestruturas que sustentam a máquina de guerra da Guarda Revolucionária Islâmica. Não um por dia, mas todos de uma vez. Isso vai acontecer? Bem, lembre-se, o CGRI controla de 40% a 50% da economia iraniana. O que você viu nos últimos 13 dias foram ataques especialmente voltados às atividades terroristas do Irã, que atacam navios civis de Singapura, de Chipre, do mundo todo, que não fizeram nada contra o Irã. Isso foi condenado nas Nações Unidas. Você ouve muito sobre nossos aliados e sobre países que não estão conosco. Um número recorde de 146 países ficou ao nosso lado na condenação dessas atividades. Shannon, sabe, você tem que se perguntar, um país está vencendo quando tem pequenas lanchas rápidas circulando por aí? Quero dizer, eles são como piratas somalis com mísseis de cruzeiro e drones. São atos de desespero. O regime iraniano está isolado, economicamente devastado, militarmente devastado. E eu achei importante o trecho que vocês acabaram de exibir, falando sobre o sofrimento que está acontecendo internamente. A inflação está disparando, a moeda está despencando, as reservas em moeda estrangeira acabaram, e Thomas Moreis começar a governo no finlandês. Livster Persranks Respect Wars, nem mesmo seus próprios ministros. Certo, então, além disso, mais uma vez, ele não respondeu à pergunta: vamos voltar a uma guerra em grande escala? Vocês vão tentar terminar o trabalho? Ele faz esse longo discurso aqui. E uma das coisas que achei cômica, mas também constrangedora, é que, quer dizer, esses caras são só uns sujeitinhos, piratas somalis com mísseis de cruzeiro. Eles não conseguem fazer nada. E, no entanto, quando você olha, esta é a realidade. Nos últimos 7 dias, apenas 9 navios-tanque de líquidos passaram pelo Golfo Pérsico, entre 18 e 24 de julho. E você vê ali embaixo que o Estreito de Hormuz teve uma média de apenas 1,3 navio-tanque saindo por dia, não barris, mas navios-tanque, em comparação com cerca de 4,3 durante o restante da guerra. Então, quando havia uma guerra acontecendo, a média era de cerca de 4,3. E agora, desde que tivemos isso, não sei. Começamos com o memorando de entendimento e agora que voltamos a esses 13 dias seguidos, ou tivemos 13 dias seguidos, foram apenas 1,3. Então não controlamos nada. Esses pequenos piratas somalis parecem ser bastante eficazes. Quero dizer, veja, parece que a aparência de vencer é mais importante do que vencer de fato. Então, ficam divulgando um monte de estatísticas sem sentido sobre quantos alvos foram atingidos ou quanto se está sofrendo economicamente. Todas essas coisas diferentes servem para dar a impressão de que os Estados Unidos estão vencendo esta guerra, de que o governo sabe o que está fazendo. É nisso que você se agarra, quando na verdade não pode se agarrar a algo real. E acho isso realmente triste, porque o que me espanta é que a guerra tenha começado, em primeiro lugar. Na época, Trump tinha a visão de que isso levaria 4 dias, e o governo iraniano parecia fraco por causa dos protestos e de outras coisas. Foi um erro de cálculo enorme. No fim das contas, isso se tornou uma derrota devastadora de muitas maneiras diferentes. Mas então, sem ter mudado nenhum dos parâmetros, sem ter uma nova estratégia, sem ter nenhuma informação nova, nenhuma tática nova, ele reinicia a guerra e espera um resultado diferente. E agora, depois de 13 dias, parem de atirar. Não há um cessar-fogo formal. Não está claro se esse cessar-fogo de fato realmente vai funcionar, porque ele vai depender de um acordo sobre o estreito, e não apenas de um acordo de cessar-fogo. Mas ao fazer isso, você chega a um cenário em que tudo o que quer dizer é: vejam quanto dano infligimos ao outro lado. Vejam quanto... Sabe, eles são apenas piratas e assim por diante. Tudo para dar a aparência de vitória, quando a realidade é justamente o oposto. Então a pergunta é: para onde vamos a partir daqui? Porque neste momento está tudo fechado. E os 13 dias chegaram ao fim. Não se conseguiu nada, e não fizemos nada durante o fim de semana.
Para onde vamos? Pelo que você entende, qual é o plano do governo? O que eles sequer estão planejando fazer agora? Não acho que exista um plano. Quer dizer, isso é o que tem sido estarrecedor. Acho que todos nós esperamos que, certo, deve haver algum tipo de plano novo, não é? Você não começaria uma guerra assim simplesmente. Mas, aparentemente, foi isso que fizeram. Sabe, quanto mais isso parece estranho e não alcança nada, mais começamos a pensar, será que eles estão jogando xadrez em 7 dimensões? Será que a complexidade e o brilhantismo disso são tão imensos que não estamos percebendo? Ou será que, na verdade, não existe plano nenhum e eles simplesmente têm bombardeado lugares de forma aleatória? Até mesmo as pontes e assim por diante, muitas das que atingiram são pontes sazonais. Isso significa que são pontes usadas em momentos específicos, quando de fato há água no rio. Mas durante a maior parte do ano, não há água no rio. São rios secos. Então, você está destruindo uma ponte que, na verdade, não serve para muita coisa. Logo depois que atingimos uma daquelas pontes, há cerca de uma semana, tem vídeo dos caminhões simplesmente passando por ali. Exatamente. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Pode ter havido uma intenção de talvez preparar o terreno para uma invasão terrestre. Você saberia muito mais sobre isso do que eu. Mas não parece que esse tenha sido o caso, nem que isso tenha tido sucesso. Há especulações de que talvez ele estivesse se preparando para atacar uma das instalações nucleares e assim por diante. Mas acho que aconteceu outra coisa nesse meio tempo, que fez o governo perceber mais rapidamente do que perceberia de outra forma que isso não vai ser bem recebido e que vai custar mais do que a primeira fase da guerra. E foi isso que aconteceu na Jordânia. Porque o que aconteceu na Jordânia não foi apenas que os iranianos atingiram uma base americana com precisão significativa e conseguiram atravessar os sistemas de defesa aérea. Nós já sabíamos que eles eram capazes de fazer isso. Os iranianos parecem ter tido informações de inteligência em tempo real sobre o que estava acontecendo naquela base. Porque algo estava acontecendo lá, os iranianos descobriram muito rapidamente e em 7 minutos atacaram. Isso é bem diferente do que vimos na primeira fase da guerra, quando eles tinham uma inteligência melhor. Mas, ao que parece, basicamente compravam imagens comerciais de satélite, chinesas ou de outras fontes, com resolução mais alta. Ainda assim, essas imagens tinham de 5 a 10 dias de atraso. Agora estamos falando de inteligência ao vivo. Isso muda drasticamente o cenário em relação à proteção das forças. Desculpe, pode continuar. E somado ao esgotamento dos interceptadores e assim por diante, isso criou uma situação muito ruim. Então, até esse plano não planejado já não podia mais seguir adiante. E o governo começou a ficar meio desesperado por algum tipo de cessar-fogo. Bem, sim. E acho que é exatamente isso que estamos vendo aqui. Quer dizer, foi isso que apareceu ali há um instante. O vice-presidente Vance e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, levantaram preocupações com o fato de que se lançássemos esse ataque pesado no último fim de semana, não teríamos munição suficiente para continuar. E de qualquer forma, isso não faria diferença. Não cumpriria o objetivo, que é liberar o Estreito de Hormuz, mas continuaria esgotando nossos recursos. E ao mesmo tempo, temos essas informações circulando que mostram alguns dos alvos atingidos, alguns dos quais você mencionou aí na Jordânia. Mas dá para ver que essas imagens, apesar de os Estados Unidos estarem tentando dizer à população civil para não divulgar essas imagens de satélite, algumas acabam vazando de qualquer forma. E você vê que eles têm ataques muito precisos. Quando atiram em algo, acertam. Haja interceptações ou não, isso não faz diferença. Eles estão atingindo aquilo em que estão atirando. O que isso diz sobre as capacidades deles, depois de todo esse tempo, de toda essa guerra, desde 28 de fevereiro até hoje? O que isso nos diz sobre a capacidade militar do Irã neste momento? Eu voltaria ainda mais.
até junho de 2025. Acho que o que vimos foi que a forma como os iranianos estão aprendendo e melhorando é decididamente mais rápida do que a forma como os Estados Unidos ou Israel vêm aprendendo e melhorando. Talvez o ponto de partida dos iranianos fosse tão baixo que alcançá-los não tenha sido tão difícil. Não sei. Você sabe muito mais sobre essas questões diferentes. Mas acho que, mais uma vez, uma das coisas-chave que aconteceram aqui foi a revelação de que eles não só têm mísseis melhores, não só conseguem atravessar todos os sistemas de defesa aérea, como agora também têm inteligência essencialmente em tempo real. Isso significa que seja lá o que os Estados Unidos estejam fazendo na região, presumivelmente os iranianos ficam sabendo quase imediatamente. É um cenário muito, muito diferente. E isso é algo com que não tivemos que lidar. Não tivemos. Quero dizer, seja a insurgência no Iraque, de 2003 em diante, e todos os anos em que lutamos contra ela, ou o Talibã e os 20 anos da guerra sem sentido no Afeganistão, e assim por diante, eles realmente não podiam fazer nada além de plantar bombas e realizar ataques aqui e ali, acertando alguém numa emboscada ou algo assim. Eles não podiam fazer nada aqui. Esta é a primeira vez que alguém tem os meios e a capacidade de revidar. E agora, como você acabou de apontar, eles estão ampliando sua capacidade. E a ameaça às nossas forças na região continua crescendo. Mas vamos analisar também outra questão aqui. Esta guerra não só vem dando errado, como também pode estar se expandindo em escala. Era algo sobre o qual você e eu estávamos conversando pouco antes de entrarmos no ar. Como você ouviu recentemente, a Ucrânia, e isso surgiu do nada para muita gente, atacou uma embarcação iraniana e, segundo Abbas Araghchi, também matou alguns de seus marinheiros. E ele diz, isso não pode ficar sem resposta. O que você acha desse desdobramento? Então, é claro que sabemos que os iranianos vêm ajudando os russos com drones e outras coisas na Ucrânia. Ainda assim, a ideia de os ucranianos atacarem embarcações iranianas no Mar Cáspio, à primeira vista, poderia parecer que eles estão tentando demonstrar sua capacidade. Estão tentando impor um custo aos iranianos pelo apoio deles à Rússia. Talvez estejam tentando mostrar que podem ser, de certa forma, úteis aos Estados Unidos. Eu suspeito que haja algo maior acontecendo, porque todas essas coisas, por si só, podem ser benéficas para os ucranianos. Mas, se voltarmos e pensarmos em um dos principais objetivos da Ucrânia, desde que os russos invadiram o país, é tentar garantir que a OTAN entre plenamente na guerra, que os Estados Unidos entrem plenamente na guerra. O que, é claro, faz sentido se você está na Ucrânia. Você acabou de ser invadido por uma grande potência nuclear, está revidando, mas seria muito mais útil para você se outra superpotência entrasse nessa guerra ao seu lado, em vez de apenas fornecer armas e coisas do tipo. Mas aquilo foi uma tentativa de essencialmente fazer os Estados Unidos prestarem um favor à Ucrânia. E vimos que até o governo Biden, apesar de ter dado um apoio enorme e usado a retórica de "nós vamos apoiar vocês para sempre, pelo tempo que for necessário", sem negociações com a Rússia e nunca um acordo com a Rússia sem os ucranianos à mesa. Ainda assim, desde o início, Biden disse, nada de tropas no terreno. Eles resistiram à pressão para fornecer caças F-16 e outros tipos de equipamentos, sendo muito cautelosos e receosos de qualquer coisa que pudesse de fato levar a um confronto direto entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas o que a Ucrânia pode estar fazendo agora é tentar de novo, porque talvez não esteja apenas atacando navios iranianos. Pode estar tentando fundir a guerra na Ucrânia com a guerra contra o Irã. Ao fundir essas guerras, os ucranianos não se tornam apenas beligerantes na guerra contra o Irã. Isso também faz dos Estados Unidos um beligerante na guerra na Ucrânia, que é exatamente o que eles vêm tentando conseguir há algum tempo, sem sucesso. E desta vez, não seriam mais apenas os ucranianos pedindo ajuda. Seriam os ucranianos vindo em socorro dos Estados Unidos, nesse impasse,
nesse beco sem saída em que Trump colocou os Estados Unidos ao iniciar essa guerra, sem ter boas opções militares. Como acabamos de discutir, ele iniciou outra guerra, ou outra rodada desta guerra, sem ideias novas, e acabou no mesmo lugar de antes. Então os ucranianos talvez estejam tentando se apresentar aqui, não como quem pede caridade aos Estados Unidos, mas como quem vem em ajuda aos Estados. Mas nesse processo, mesmo que isso não esteja explícito, fundir a guerra com o Irã, a guerra na Ucrânia, acho que isso também seria benéfico para os israelenses, porque, da perspectiva de Netanyahu, primeiro, ele ganha uma sobrevida para a guerra com o Irã, que quer manter pelo maior tempo possível. Isso traz os europeus para a guerra com o Irã de uma forma que até agora, no máximo, tem sido indireta. Mas também, agora, atacar o Irã, derrotar o Irã, já não é mais uma questão de defender Israel. É uma questão de defender a Ucrânia. E a guerra na Ucrânia e suas origens são muito diferentes da guerra no Irã, porque a Rússia de fato invadiu aquele país. Foi uma violação do direito internacional. Para os ucranianos, é uma guerra de defesa, para se defenderem. Já na guerra no Irã, estamos falando de duas potências nucleares iniciando uma guerra de agressão, em meio a negociações, contra um país que não tem armas nucleares. Mas tudo isso será deixado de lado, porque a guerra no Irã fará parte da defesa da Ucrânia, que é vista como muito mais legítima por um número muito maior de países e aos olhos do mundo. Então, eu acho que a fusão dessas duas guerras, não estou dizendo que isso seja bem-sucedido, nem que será bem-sucedido. Espero que o governo Trump entenda que pode haver a tentação de obter ajuda ucraniana numa situação em que os Estados Unidos estão encurralados. Mas o custo disso é que os Estados Unidos também acabam se tornando um beligerante direto na guerra da Ucrânia, além do que tem sido até agora. E os russos, então, também passarão a fazer parte da guerra no Irã. É um desastre completo, e espero que eles percebam isso. Mas consigo entender a tentação inicial que Trump pode ter de recorrer à expertise ucraniana em drones como parte da guerra no Irã. Agora, uma das coisas que poderia facilitar esse caminho sombrio que você acabou de descrever depende do que o Irã fizer em resposta. Há um minuto, eu mostrei aqui a Bazarati, dizendo que isso não pode ficar sem resposta. Ele escreveu isso todo em letras maiúsculas. Agora, se o Irã fizer alguma coisa e atacar algum alvo na Ucrânia, isso aparentemente ajudaria a ideia de unir as duas coisas. Você acha que o Irã vai fazer isso? Não tenho tanta certeza. Pode ser que ataquem em outro lugar, em vez de atacar a Ucrânia. Talvez ataquem algo no Mar Negro, quando se trata de algo proporcional, visto mais como uma resposta do que como algo que leve ainda mais à fusão desses dois conflitos. Mas por si só, essa ação também pode contribuir para a fusão dessas duas guerras. E novamente, isso é algo que os ucranianos acreditam que os beneficiaria, mas não é algo que eu acho que os iranianos queiram. Não acho que os russos queiram. Mais uma vez, isso essencialmente dá outra chance à guerra. Não precisamos de mais nada disso. Vamos simplesmente deixar isso de lado. Talvez o bom senso prevaleça por lá e eles façam alguma coisa não cinética. Não sei. Mas é algo que vamos continuar acompanhando. Obrigado por isso. Você mencionou Benjamin Netanyahu há pouco. Ele também está tentando se recolocar nisso para manter o impulso. Se alguém estiver dizendo que aqueles 13 dias consecutivos de ações dos Estados Unidos chegaram ao fim no fim de semana, de repente não tivemos aquela grande escalada. E agora parece que Benjamin Netanyahu quer dizer, ei, não se esqueçam de nós. Será preciso que o Irã entenda, ou que esse regime caia, ou que o Irã perceba o custo de provocar caos econômico no mundo, assassinar milhares de seus próprios cidadãos e atirar contra todo mundo, quero dizer literalmente contra todo mundo, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Israel, Jordânia, todos sem exceção.
É isso que esse regime faz quando não tem armas nucleares. Então, imagine o que faria se tivesse armas nucleares. Acho que, quando esse regime for derrubado ou estiver suficientemente enfraquecido para saber que precisa encerrar seu programa nuclear e mudar de rumo, é isso que realmente o presidente Trump está tentando alcançar. E eu o apoio plenamente. Então eles estão simplesmente atirando em todo mundo, Trita. Quer dizer, meu Deus, são pessoas completamente loucas. É preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu não sei por que estão fazendo isso, mas estão simplesmente atirando em todo mundo. O que você diz sobre isso? Olha, eu não acho que tenha havido uma única visita que Netanyahu fez aos Estados Unidos, mas pelo menos 2001, em que ele não tenha pressionado os Estados Unidos a entrar em guerra com o Irã, ou a sancionar o Irã, ou simplesmente a fazer alguma coisa. Então seria completamente fora do perfil dele aparecer hoje no funeral de Lindsey Graham, o maior belicista de todos, pelo menos nos últimos 2 anos, e não aproveitar a oportunidade para pressionar por isso. E se essa mesma pressão vier não só dos israelenses, mas também dos ucranianos? E além disso, há outro aspecto. Minha suspeita é que os militares dos Estados Unidos não estavam realmente entusiasmados com isso, mas não tiveram coragem de enfrentar Trump de verdade quando ele meio que perdeu a paciência com a diplomacia. Ele quer que a diplomacia simplesmente lhe dê resultados instantaneamente. E não dá. Então ele passou a defender a retomada da guerra. E acho que talvez tenha sido um cenário em que eles não lhe apresentaram um plano de verdade. Em vez disso, foi por isso que todos nós vimos tantas coisas sendo destruídas, sem nenhuma utilidade estratégica. E isso frustrou Trump, obviamente, porque agora ele voltou a flertar com a diplomacia. Mas aí os israelenses entram em cena e dizem, bem, na verdade nós temos um plano. É isso que você deveria fazer. E então a questão é, qual vai ser a resistência se a alternativa for um plano israelense ou nada, ou um plano israelense ou sair da guerra? Então suspeito que os israelenses possam de fato apresentar um plano, sabendo muito bem que Trump está novamente em uma dessas situações vulneráveis. Ele está frustrado porque sua atual campanha de bombardeios não avançou muito. Não conseguiu nada. Os militares estão dizendo a ele que uma escalada vai criar todo tipo de vulnerabilidade para os Estados Unidos e para as forças americanas na região. Então ele está meio encurralado. E ao mesmo tempo, há um caminho óbvio de volta à diplomacia, porque Trump acabou de destruir tanto a diplomacia com seu retorno constante à guerra. E quero acrescentar um ponto sobre isso no fim. Mas aí os israelenses aparecem e apresentam um plano. E acho que, como já fizeram antes, apesar de o plano deles provavelmente não ser particularmente bom, talvez consigam vendê-lo como algo estrategicamente viável, algo que tenha aquilo que o plano atual não tem. Então, acho que nos próximos dias vamos descobrir com certeza qual é a direção, porque este fim de semana talvez não tenha sido de fato o que parecia. Sim, parece que a decisão na sexta ou no sábado foi não buscar uma escalada maior. Mas isso é diferente de dizer que não vai haver escalada nenhuma. Se os israelenses entrarem com um plano diferente, eles podem ter sucesso. E se eu puder dizer uma coisa sobre por que Trump realmente prejudicou a diplomacia, não é só pelo que ele fez nas próprias negociações, ao sair delas para voltar à guerra, ou por ter saído do JCPOA em primeiro lugar, quando os dois lados acreditam que o outro lado não cumpriu de fato os termos do memorando de entendimento. Mas quando você vê esse acordo com os sauditas, em que os Estados Unidos estão oferecendo de forma imprudente capacidade de enriquecimento, a mesma tecnologia que os Estados Unidos, há 25, 30 anos, tentam impedir que os iranianos tenham. Aparentemente, vamos conceder aos sauditas, sem as inspeções com as quais os iranianos concordaram no JCPOA. Mas 24 horas depois de anunciar isso, Trump vai ao Twitter e muda fundamentalmente os termos do acordo. E diz, bem,
Isso depende de os sauditas normalizarem as relações com Israel. Então, sabe, você fecha um acordo, assina, anuncia, se gaba dele. E, em menos de 24 horas, muda os termos de uma forma fundamental. Agora, se é isso que você faz com a Arábia Saudita, um país com o qual os Estados Unidos têm uma relação muito próxima, um parceiro muito próximo, e com o qual, além disso, a família Trump tem laços comerciais muito próximos. Então, o que você vai fazer com o Irã? Qual é a validade de qualquer compromisso americano com os iranianos em qualquer acordo sob Trump? Então, os que estão do lado iraniano e sempre foram muito céticos em relação a qualquer acordo com os Estados Unidos, e os que não eram tão céticos, acho que todos ficaram ainda mais céticos depois de ver isso. Isso não quer dizer que esse acordo, que Trump tenha conseguido mudar os termos, mas mostra mais uma vez como ele não se compromete com o que quer que tenha assinado. Pelo menos ele tenta mudar. E a maneira como fez isso foi simplesmente anunciar que tinha sido mudado. E claro, os sauditas rejeitaram isso. Vamos ver se esse acordo sequer sobrevive a tudo isso. Mas fica a impressão de que não há absolutamente nenhum valor no que ele diz, nenhum valor no que ele assina. E isso, acredite-me, foi plenamente trabalhado with Yathua, que os meio bagay e tecentes não. Não deem muita atenção às especulações da mídia. Como eu disse, no momento não temos negociações com os Estados Unidos. As negociações que temos, e que podem realmente estar sujeitas a diferentes interpretações, são as negociações com Omã. Elas se concentram em criar os arranjos necessários em relação ao Estreito de Hormuz. Então eu sei que você só tem cerca de 1 minuto restante. Se eles não vão negociar com eles, o Irã não vão negociar com os Estados Unidos, apenas com Omã, e somente sobre o Estreito de Hormuz. Para onde essa guerra está indo? Bem, isso é muito importante porque, se voltar aos iranianos e aos omanenses, eles estavam mais ou menos alinhados antes de Marco Rubio, de certa forma, pressionar os omanenses a adotar a interpretação dos Estados Unidos sobre o que deveria acontecer nesse estreito. Parece que agora eles estão falando mais uma vez de algum tipo de gestão conjunta desse estreito. Foi isso que Rubio rejeitou antes. Ele não queria ver nenhuma gestão conjunta. Sem taxas, ele disse. Sem pedágios. Nada. Mesmo que fossem apenas taxas por serviços ambientais. E outros integrantes do governo estavam mais abertos à ideia de haver uma gestão conjunta, mas queriam que outros países do Golfo Pérsico também fizessem parte disso. Não sei se isso vai seguir nessa direção agora, mas parece que esta guerra não vai acabar com eles concordando com um memorando de entendimento para negociar sobre o estreito, e sim com a questão do estreito sendo resolvida. Assim que ela for resolvida, a guerra acaba. Pode até não haver tiros nesse intervalo, mas o estreito não será reaberto até que esse acordo seja alcançado. Agora, a questão é, os omanenses estão negociando com a autoridade dos Estados Unidos por trás deles? Ou estão negociando na esperança de chegar a um acordo e depois vendê-lo aos Estados Unidos? Se for esse o caso, isso muito provavelmente poderá acabar sendo usado pelo governo para conseguir uma pausa muito necessária na guerra, antes de retomar a guerra. E essa pausa não é necessariamente por falta de munição. Eles não vão conseguir repor isso em um período tão curto. É mais porque, para Trump, é melhor ter guerras em intervalos, com pausas entre elas, que façam os mercados de petróleo se acalmarem e os preços do petróleo caírem. Aí você reinicia a guerra. Quando os preços do petróleo sobem demais, você volta para algum tipo de diplomacia falsa. E depois de um tempo, reinicia a guerra. Se isso acabar acontecendo, sim, então acho que vocês verão os iranianos atirando contra os navios o tempo todo. E eles não se importam. Eles não vão aceitar o cessar-fogo, embora de fato pareça que tenham aceitado. Mas também será uma situação muito perigosa,
porque isso fará com que os omanenses percam completamente a credibilidade junto aos iranianos. Os iranianos vão suspeitar que talvez os omanenses soubessem disso e, mesmo assim, tenham concordado. Se essa ponte de confiança, que é uma das poucas que existem na região, for rompida, será realmente muito mais difícil conseguir voltar a qualquer tipo de negociação. Veja o que todos os governos fizeram. Como não há confiança entre os Estados Unidos e o Irã, eles usaram países como Catar e Omã para retomar as negociações. Porque esses países tinham alguma credibilidade, uma credibilidade mútua, tanto com eles quanto com os iranianos. Se isso for destruído, como vamos reiniciar a diplomacia? Sim, e aquele estreito continua fechado, e o prejuízo econômico continua se acumulando para nós. E até encontrarmos uma solução, isso vai continuar, não importa o que ele queira fazer para manipular os mercados de petróleo. Escuta, Doug, eu sei que seu tempo está acabando, mas lembre as pessoas de acessarem tritaparsi.substack.com, porque lá elas podem continuar recebendo informações em tempo real. Sempre que algo acontece aqui, nós recorremos ao Trita Parsi para entender o que está acontecendo. Eu geralmente olho no X ou aqui no Substack. Então quero mandar as pessoas para lá. E eu sempre agradeço a você, Trita. Sei que você precisa ir. Meu tempo, obrigado, agradece muito. It's straight. Com certeza. Muito obrigado e nós apreciamos muito vocês. Se eu conseguir resolver algumas coisas, talvez a gente volte hoje à tarde, às 3 horas. Eu fiz uma análise desse ataque de 13 dias que os Estados Unidos estavam realizando e acho que tem algumas coisas interessantes para mostrar sobre o que de fato estamos tentando alcançar. Não foi tão aleatório quanto pode ter parecido em alguns momentos, mas também há algumas ressalvas importantes nisso. Fiquem de olho, porque isso vem muito em breve. A gente se vê então no Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem, não temos patrocinadores porque odiamos encher vocês de anúncios. Eu não gosto deles. Então retribuam um pouco esse carinho, inscrevam-se, deem um like e enviem isto para alguém de quem vocês gostam.